A Isabel Mega é quem conversa com a gente, então, sobre isso, para que nós possamos compreender quais medidas são essas. Bem-vinda, Isabel. Oi, Elisa, muito obrigada. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no live. Já tem anúncio com hora marcada. Às 3 horas da tarde desta terça-feira, o presidente Lula vai participar de anúncio junto com os ministros de novas medidas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que daqui para frente, a cada 2 dias, o governo deve lançar, portanto, novas ações pensando na população do Rio Grande do Sul. Qual que é a expectativa do dia? Que as medidas anunciadas hoje possam ser relativas às pessoas físicas. Até aqui, o que o governo fez bastante foi olhar principalmente para trabalhadores, para empresas. Então, essas medidas de hoje devem pensar justamente nas pessoas que perderam suas casas, que foram ali mais do que diretamente afetadas pelos transtornos todos causados pelas enchentes e alagamentos dos últimos dias. Então, uma possibilidade é que aquele voucher que a gente vem falando aqui na programação com os nossos analistas, num valor que tem tudo para ser, mas ainda não está cravado, segundo informações que eu tive aqui no Planalto, de R$ 5.000, para que essas famílias desabrigadas possam depois comprar eletrodomésticos, material de construção, para tentar minimamente reerguer seus lares. Há um indicativo de que esse anúncio possa, então, ser abarcado nessas medidas anunciadas a partir das 3 horas da tarde. Mas ainda há algumas lacunas a serem preenchidas. É por isso que o governo, agora pela manhã, também intensificou o número de reuniões aqui no Palácio do Planalto para tratar de medidas do Ministério das Cidades e medidas do Ministério do Desenvolvimento Social. O total de reuniões que eu apurei até aqui são pelo menos 3. Logo na sequência, a partir ali das 11 horas da manhã, deve começar uma terceira reunião, essa com a presença do presidente Lula, com o ministro-chefe da Casa Civil, Fernando Haddad, deve vir para cá também, para que os ministros possam arrematar, portanto, o que exatamente vai ser anunciado. Se esse voucher, de fato, vai sair hoje, como é a expectativa, e se cabe mais algum anúncio, né, aproveitando, portanto, essa agenda já marcada previamente pelo Palácio do Planalto às 3 horas da tarde. Antes desse encontro, o ministro-chefe da Casa Civil chegou mais cedo aqui ao Palácio do Planalto, já teve uma reunião a sós com o ministro da Cidade, Secretaria de Relações Institucionais também, com representantes. Teve uma reunião também com o ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias. Então, são preparatórios, é uma rotina que se intensifica justamente para se chegar a um desenho final dessas medidas todas. Em relação a esse voucher, que o valor que está sendo calculado é de R$ 5.000, né? Esse valor ainda não está 100% cravado. Falta também o governo entender quantas famílias devem ser beneficiadas, portanto, por esse montante e como que seria esse pagamento. Se seria de uma vez só, a partir de quando esse pagamento também poderia ser feito às populações afetadas. Então, são detalhes de última hora que vão influenciar, inclusive, no total que vai ser empregado pelo Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, em relação a esses créditos para o Rio Grande do Sul. Então, é um dia de reuniões atrás de reuniões aqui no Palácio do Planalto, para que no meio da tarde a gente possa ter a concretização de mais medidas, pensando dessa vez principalmente na população afetada. A gente está falando de pessoas físicas, Elisa. Muito obrigada, Isabel Mega, trazendo então para a gente esse olhar do governo federal. Nós expusemos aqui, viu, em pouco tempo, várias medidas. A Débora Oliveira trazendo essa dívida do Rio Grande do Sul e o que está sendo debatido, um projeto, né, estruturado pela Fazenda, que tem de ser votado pelos senadores e os deputados. Agora também uma outra questão, o governo que deve anunciar novas ações para as vítimas. Também estamos conectados à distribuição do que é arrecadado pelos braços de arrecadação do SOS. É que eu estou com Pix e SOS na cabeça, falando SOX, mas é o SOS Pix das cidades do Rio Grande do Sul. O tempo inteiro nós ficamos aqui atentos a esses diferentes assuntos. Bom, eu converso agora com o Leandro Furtado, morador de Porto Alegre, é corretor de imóveis. A casa dele não foi diretamente atingida, ainda bem, pelas enchentes, e por isso ele resolveu ajudar, né? E você tem trabalhado muito no resgate também dos animais. Leandro, bem-vindo à programação aqui da CNN. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos os telespectadores da Rádio CNN. E, primeiramente, muito obrigado por a oportunidade de poder divulgar o nosso trabalho, no qual é muito importante, né, pessoas
que não tinham nada e perderam tudo, né? Uma grande realidade que está acontecendo, onde nós podemos andar e auxiliar no resgate, né? Onde a gente se sente muito agradecido e muito confortável por toda essa situação, né? Então, aqui a situação realmente estava bem complicada, resgatamos muitos animais, resgatamos pessoas, né? A gente trabalhou junto com a Polícia Federal, sempre no acompanhamento, sempre no apoio. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai ficar para o resto da vida. Pois é, esse momento de solidariedade, de empatia, a gente falou muitas vezes aqui na programação da CNN, Leandro, que lógico, o que a gente queria é que nada disso tivesse acontecido, né? Que nada disso, que nós não tivéssemos de noticiar essa tristeza. Porém, já que estamos fazendo isso, a importância da gente ressaltar o amor e o afeto das pessoas que vão realmente a campo salvar as outras pessoas. Onde você foi, onde você tem ido, você pode narrar um pouquinho qual é a realidade e o nome dos bairros por onde você tem passado? Qual é a situação dessas famílias que vocês encontram pela frente, Leandro? Elisa, nós temos atuado ali no Maitá, né, onde a gente entra na Avenida Cairu, no qual totalmente debaixo d'água, uma das avenidas importantes de Porto Alegre, né, no qual a gente percorre em torno de 3 a 4 quilômetros na região ali. Essa região do Maitá foi muito afetada mesmo, é uma população bem carente, né, no qual a gente vem resgatando, né? Então, o que a gente tem se deparado realmente é com animais, né? As pessoas, graças a Deus, já foram todas resgatadas, né? Tem aqueles que não preferem não sair por assuntos particulares, né? Quanto às suas residências, que eles têm medo dos saques e coisa, mas a Polícia Civil, Brigada Militar, né? Os órgãos de segurança do Estado estão dando maior apoio, né, quanto a isso. Então a gente tem visto de tudo, eles, sabe, uma situação assim, ó, que o que as imagens, né, apresentam é totalmente adversa da realidade. A gente entrou dentro de casa pelo teto, né, o que deu para fazer a gente fazia. Então agora nesse período já está com muito animal morto, né, rato, cachorro, né, o qual não conseguiram o resgate, né, para esses cachorros e gato e coisa, então a água já está bastante poluída e corre um risco, né, da gente se contaminar alguma coisa, mas estamos sempre, né, o que precisa de apoio a gente se desloca e faz dentro da segurança possível. Leandro, até para mas é muito... comprar... perdão, não queria interromper-te, desculpa. Não, é muito triste realmente, né, essa realidade aí desse povo aí no bairro do Maitá, né, no quanto a destruição ali foi total, 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 total. A gente vê de tudo dentro de casa, boiando, escova de dente, brinquedo, comida, tudo, Elisa. Leandro, nessa organização de vocês de salvamento, para a gente poder compreender, né, nós que estamos aqui compartilhando e acompanhando à distância para todo o Brasil, a prioridade eram crianças e idosos, é isso? Para vocês também era desse jeito e depois voltavam para buscar? Por isso que os animais, lógico, ficaram por último. Você pode explicar para a gente isso? Nós recebemos inclusive relatos de pessoas que em meio ao desespero não queriam deixar os seus animais de estimação para trás. E é lógico que a gente compreende isso, porém também havia uma organização para os animais não ocuparem espaço nos barcos. Como é que vocês se organizaram nesse organizar-se em meio ao caos, né, Leandro? Como é que foi isso? Assim, nós tínhamos um roteiro, né? Quando a gente saía da base, que era ali da Cairu, né, por organização deles lá, muito organizada, a gente pegava roteiros, né, no qual a gente, através desse roteiro, a gente se deslocava. E o nosso barco puxava uma outra embarcaçãozinha menor, onde a gente tinha ali as gaiolas, né, e para colocar os animais. Então, onde a gente entrava, a gente ia resgatando o que tivesse, era criança, era idoso, era, né, quem quisesse vir, quem quisesse entrar na nossa embarcação, a gente dava um jeito de trazer, a gente não deixou ninguém para trás. Teve um momento que a nossa embarcação puxava mais duas, né? Então, de pessoas resgatadas que pediu auxílio que a gente botava para dentro. Isso aí todas as embarcações iam fazendo, né? Onde tivesse gente,
a gente ia trazendo e levando para a base de apoio. Né? Então, acompanhado até das últimas vezes, quando não tinha mais pessoas, né, dispostas a sair, uma médica veterinária, né, com um sistema de anestesia, no qual a gente pegava, ela já sedava os animais, botava dentro da caixa de transporte, nós colocávamos no barco de apoio e rebocava até um lugar seguro. Né? Então, isso aí foram 2, 3 dias com essa função, com essa missão aí, né, de poder resgatar o que tivesse. Né? Muito, muito, muito gratificante, Elias. Leandro Furtado, morador de Porto Alegre, trazendo para a gente todo o relato do que acontece neste momento no Rio Grande do Sul. A gente agradece, Leandro, e celebra aqui a capacidade dos bons seres humanos, né, de serem força para os outros, né, em meio ao caos, oferecendo ali um pouco de amor e de afeto. Parabéns pelo trabalho, viu? E nós torcemos para a nossa recuperação do nosso estado o quanto antes. Muito obrigada, Leandro. Se Deus quiser, Elisa, muito obrigado. Vai dar tudo certo, né? Aqui é um povo aguerrido e um povo que se ajuda muito, né? Então, até, desculpa a emoção, é que são coisas assim que a gente não está acostumado a viver, né? Então, a gente fica. Eu estava há 2 dias já com aquela, deitava, dormia e sentia e ouvia as pessoas: socorro, socorro, estou aqui, né? Então, a gente fica um pouco abalado, né? Então, atrás da minha casa, que eu moro num condomínio com 90 casas, né, tem um clube onde alocamos 120 pessoas. Né? A minha filha de 15 anos e minha esposa apoiam, montaram mais de 120 leitos, né, onde aqui tem café da manhã, almoço, janta, né, onde são todos muito bem acolhidos. Né? E eu fui para a missão de campo. Então, assim, ó, é o pouco que nós podemos dar. Né? Mas para essas pessoas são muito. Um simples fato de tu estender a mão e conseguir botar lá dentro da tua embarcação é uma coisa muito importante. Aquelas pessoas fazem do teu braço a vida delas. E isso é uma coisa que marca a gente para a vida toda. Muito obrigado, Elisa, pela disponibilidade, né, pelo empenho, e vamos em frente. E essas pessoas nunca vão esquecer de vocês, pode ter certeza disso, Leandro. Jamais, jamais essas pessoas vão se esquecer de vocês. Muito obrigada, Leandro Furtado. Você vê aí o relato de mais um gaúcho em meio a esse caos e que é de emocionar a todos nós, né? Claro, todo esse relato que chega aqui pra gente na CNN Brasil. Nós permanecemos aqui ao vivo, agora 10 horas 37 minutos. É isso que a gente tem e é o que a gente vai lembrar para sempre, a nossa capacidade de empatia, de amor pelos outros, de você não se importar onde é que eu estou nadando, onde eu estou entrando, se esses locais podem causar algum problema, não tem nada disso. Em meio ao caos, é o sentimento de sobrevivência mesmo, e é isso que esses seres humanos estão fazendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, peraí, antes de abrir o mapa, eu estou tentando aqui encontrar, eu vou encontrar, hein? Fica aqui comigo que eu preciso encontrar aqui uma matéria que a gente quer citar para vocês, porque às vezes o buscador aqui não atende o desejo da âncora. Agora tem de aparecer. Não está aparecendo. Aqui, cadê? Ah, tá aqui o mapa. Mas é que eu quero mexer no mapa, entendeu? Mesmo que vocês maravilhosos, a equipe é maravilhosa, ache... Eu quero poder mexer no mapa. Eu vou colocar aqui, afetados... Espera aí, gente, afetados pela chuva. Ela vai encontrar, voluntário... Eu não tô... Mas espera aí, fica comigo que eu encontrei. Minha Nossa Senhora da cobertura ao vivo. Encontrei, pronto, tá aqui. Vamos lá. Tem um mapa interativo, puxa, fantástico, tá? Fantástico. Essa reportagem foi escrita pelo Fábio Munhoz, aqui da nossa galera, e vejam só esse mapa interativo. Ele mostra pra gente todos os locais que foram afetados no Rio Grande do Sul, tá? Eu vou clicar aqui em um, pronto, ele já conseguiu abrir para mim. Aqui nesse mapa, deixa eu ver se eu fecho essa aba, é que eu fiquei emocionada com a nossa entrevista que a gente acabou de fazer aqui, a gente quase se desconecta, mas pronto, já estou aqui conectada de novo. Vejamos aqui o mapa do Rio Grande do Sul, meu estado maravilhoso. A gente tem alguns pontos que estão em azul, outros em vermelho, outros em amarelo. Mais de 90% das cidades gaúchas foram atingidas pelos temporais. E com base em dados que foram divulgados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a CNN produziu esses mapas interativos, tá? Que mostram a situação
neste momento em relação às chuvas no estado. Está lá no nosso site e eu mostro aqui para vocês. Primeiro, são as cidades afetadas pela chuva, tá? São esses representados pela cor vermelha. Então, todos esses pontinhos em vermelho foram afetados pela chuva. 450 cidades, de acordo com o último levantamento. Dá para você clicar nesses pontinhos vermelhos e, ó, acabei de clicar em um, tá? Apareceu aqui São Borja, que é uma cidade que fica aqui. Cadê, gente? Estou perdida. Ela se perdeu no... Pronto, tá aqui, ó. Pertinho aqui da nossa fronteira com os nossos hermanos aqui ao lado, tá? Tanto Uruguai quanto Paraguai. Você tem aqui o lado da fronteira, São Borja, que fica mais pertinho do Paraguai. Se eu clicar em outra cidade aqui em cima, Tuparendi, também aparece para a gente informações da cidade que foi afetada. Além disso, no segundo mapa, deixa eu me ajeitar aqui, pronto. Deixa eu descer aqui, que a gente tem, ó, só os que estão em amarelo, tá? Essa parte do mapa em amarelo, a gente vê as cidades que têm mortes. Tá? No segundo mapa, a gente vê que as mortes provocadas pela chuva ocorreram principalmente nas regiões, primeiro, metropolitana de Porto Alegre, aqui onde fica Porto Alegre, e também em algumas áreas centrais do estado. Tudo bem que a gente também... Aliás, melhor dizendo, nós temos registros aqui no norte do estado, mas majoritariamente é região metropolitana junto com a faixa central do estado. Tá vendo? Eu estou tirando aqui do zoom, vocês podem observar que apesar de termos cidades afetadas aqui, não tem registro de mortes, tá? Então são nesses pontos em amarelo. E agora nós temos aqui o mapa com os pontos, ele já vai aparecer, tá, gente? Está carregando, pronto. Os pontos azuis. O próximo mapa traz as cidades que não foram atingidas pelas chuvas. E veja, a maioria está nas regiões norte, nordeste e noroeste do estado, que é pertinho da fronteira com também o Uruguai. Além aqui da divisa com Santa Catarina, tá? Aqui mais em cima, algumas cidades que não foram afetadas. E aqui justifica, pessoal, o porquê de alguns prefeitos terem dito assim, olha, quem puder, vá para o litoral do estado. Estão vendo aqui, ó, você tem Tramandaí, Osório, Capão da Canoa, Arroio do Sal, são as cidades que não foram atingidas pela chuva e que tem muita gente procurando abrigo aqui nesse local. Esse mapa você pode mexer, tá? cnnbrasil.com.br, ele é todo interativo, feito por nós, aqui da CNN Brasil. Bom, tem um cartão postal de Porto Alegre, é a Casa de Cultura Mário Quintana, é um local muito característico e que reserva parte da nossa história. Esse local também foi atingido pela enchente do Guaíba, só que o acervo foi quase todo preservado, menos mal. Em outro lugar, tradicional na cidade, que fica no mesmo prédio, esse outro cantinho não teve a mesma sorte, muitos livros encharcados. O Estevão Limana fez o registro para a gente. Só que além de toda a estrutura, que é claro, né, teve danos por conta da água, mas o acervo está preservado porque é nos andares superiores, nós temos impactos, e tristes esses impactos, em uma livraria muito conhecida, a Livraria Taverna, que fica aqui, bem na esquina, na frente, né, da Casa de Cultura Mário Quintana. Se a gente puder entrar aqui, olha só como está o nível da água, que já é melhor do que nos últimos dias. A marca chegou aqui, ó, nesse ponto, já temos aqui uns 40 centímetros de diferença já durante esta segunda-feira, mas infelizmente temos a notícia de que muitos livros acabaram sendo perdidos e o pessoal todo está realizando uma força-tarefa para preservar o que restou. Quem está aqui é o Ederson, que é um dos proprietários da livraria. Ederson, o trabalho não para, vocês estão por aqui. Conta pra gente como que foi esses dias, assim, como que vocês souberam da enchente, da água vindo e essa organização. Então, assim, a gente acompanhou o noticiário, né, quando começou as chuvas torrenciais no Vale do Taquari, em outras regiões, e os alagamentos naquela região. E então já tinha uma previsão de chegar até aqui no Guaíba, e assim que a água começou a elevar e as comportas não resistiram e a água começou a tomar conta das primeiras ruas, a gente já se mobilizou e para tentar tomar alguma atitude preventiva, né? O que a gente fez aqui no caso, né, foi levar os livros a cerca de 1,5 metro de altura. E claro que a gente estava torcendo para que a água não entrasse na livraria, né, mas ela vinha
seguindo, e no fim ela acabou entrando e foi subindo. A gente teve uma perda total do mobiliário aqui, né? E os livros, agora a situação é a seguinte, né? Agora, como deu uma baixada, a gente está fazendo aqui um mutirão aqui para tentar retirar os livros aqui do espaço, porque como a livraria está abaixo da água, tá totalmente alagada, né? A densidade de umidade aqui dentro é muito grande, né? A gente vê aqui alguns livros ficaram embaixo d'água, aqui, literalmente, olha só, livros que não acabaram caindo, ficando totalmente destruídos. O Estevão Limana, que entrou ali naquele espaço, vocês viram, né? Alguns livros totalmente destruídos. Então, é um processo de reconstrução. Agora é da gente estancar, né? Conseguir segurar essa ferida, lidar com essa paralisia que nós estamos e essa dor. E, secundariamente, é a gente começar a rever o tamanho das perdas que nós teremos. Agora a gente vai conhecer a história do Milton. Ele é morador de Lajeado e teve a casa destruída pela água. Não uma vez, nem duas, 3 vezes. Numa delas, em setembro do ano passado, ele inclusive perdeu a esposa afogada. Em 8 meses, o motorista de caminhão e morador de Lajeado, Milton Alves da Silva, perdeu a casa 3 vezes durante as fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Mas as perdas materiais parecem um mero detalhe quando ele relembra que perdeu a esposa em uma das cheias. Dia 5 de setembro, e foi quando eu tive a infelicidade de perder a casa, os móveis da casa, perder um carro e perdi a minha esposa num salvamento frustrado que aconteceu. Maria da Conceição Alves da Silva tinha 50 anos e deixou 4 filhos e 8 netos. Natural de Bragança, no Pará, ela cresceu nas águas e, mesmo sabendo nadar, acabou não resistindo. Sem colete salva-vidas, ela morreu afogada. E ela caiu na água e ficou nadando na minha frente e ficou submersa e no resgate novamente dela já saiu em óbito dentro da água, né? Foi visto tudo assistido por mim, foi 10 metros de mim. O resgate frustrado e a perda da casa nas 3 enchentes não tiraram as esperanças de Milton. Mais um evento, não foram 3, agora é o 4º que eu estou pegando hoje. Mas eu ainda estou firme, eu não desisto. Depois que a água baixou, o morador de Lajeado voltou para ver o que sobrou do imóvel nessa 3ª enchente. Estou abandonando a casa onde eu casei, criei 3 filhos meus, 4 filhos da minha esposa. Dia 5 de setembro perdi ela aqui a 10 metros de mim. Eu peguei em novembro mais um evento. Peguei 2 temporal com 2 destelhamentos da casa. E agora veio a ruína total. Com as recentes chuvas que atingem o estado neste mês, a casa de Milton ficou novamente alagada. Ele decidiu contar sobre as tragédias nas redes sociais, onde tem quase 30 mil seguidores. A resiliência e a força de Milton chamam a atenção. Lute, reconstrói, seja feliz, sorria, não brigue. Tenha força, Deus está com a gente. Isso aqui é para nós passar. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos reconstruir. A capacidade da gente sorrir em meio ao caos, hein? Milton, então, morador de Lajeado, que passou por 3 vezes por esse tipo de problema, perdeu a esposa e ainda tem... Nessas horas a gente pensa, como é que pode, né? A gente ver essa... É difícil falar força, né? Porque a necessidade de sobreviver, não exatamente a gente fala sobre força, mas essa capacidade de resiliência, de você ter uma condição de ainda sorrir em meio à dor. Deixa eu falar o sobrenome aqui dele, porque ele falou que tem uma rede social, pode ser que você tenha ficado curioso, né? É que eu perdi o sobrenome dele. Milton Alves da Silva, caminhoneiro, morador de Lajeado. Milton, estamos todos conectados, hein? Mesmo que à distância, mas conectados aqui nas doações e na ajuda para os gaúchos. Os resgates de sobreviventes continuam no Rio Grande do Sul. Em Canoas, vejam aí as imagens que vão aparecendo. Uma aeronave do Comando de Aviação do Exército Brasileiro resgatou uma família que estava ilhada no bairro Matias Velho. Vejam só a proximidade, são imagens, né? O trabalho de resgate é algo formidável dos moradores,
das equipes oficiais também de resgate a proximidade dessa aeronave do telhado da casa. E quem é que caminha com segurança em cima de um telhado? Você acha o tempo inteiro que esse telhado vai quebrar, vai afundar, mas você tem que ter uma segurança ali. Os moradores também, né, que tiveram que caminhar em cima dos seus telhados. Matias Velho é um dos bairros mais castigados na cidade. O piloto do helicóptero ficou a poucos centímetros para poder resgatar as vítimas. Um dos agentes do Exército ajuda uma mulher a subir uma escada para alcançar a parte mais alta do telhado da casa. Estão vendo ali um resgatista de laranja ou de vermelho com uma moradora em cima da escada. E em cima do telhado, outros 2 agentes salvam uma outra pessoa que é colocada dentro da aeronave. Tem registro também de Pelotas, no Rio Grande do Sul. 2 cachorros foram resgatados pelos bombeiros. Olha ali, ó, os bombeiros caminhando, usando uma lanterna, né, visto que era noite. Eles estavam em uma garagem, parcialmente submersa. Ai, meu Deus, olha ali a cena. Os cães conseguiram subir em uma plataforma e eles foram resgatados de lá pelos socorristas. Viram ali alguns cães e a alegria, né, não sei se eu posso chamar de tranquilidade, mas a alegria dos cachorros quando vêm que estão sendo resgatados, né? Muito bonito. Nós tivemos também um resgate ao estilo gaúcho, tchê. Olha aí, a Brigada Militar do Estado registrou o momento. Um agente dentro da embarcação, ele laça o cachorro, vocês estão vendo? Consegue laçar o cachorro. Até tiveram alguns comentários ali de olhares. Puxa, mas colocou no pescoço do cachorro, que coisa. Foi a maneira que ele encontrou de conseguir tirar esse cachorro de dentro d'água. Ou era isso, ou era o cachorro perder a vida, entende? No meio do caos é muito difícil. A gente compreende que existem os olhares sensíveis, né? Olha ali mais uma vez, ó, laçando o cachorro. Todos os olhares sensíveis, é verdade, daquilo que é a melhor maneira de você manipular um animal, de você pegar um animal. Mas no meio do caos, muitas vezes você não tem uma outra alternativa. E a alternativa... Vocês viram que foi feliz, ele conseguiu resgatar o cachorro. O cão aparece um pouco assustado, lógico, mas ficou seguro, que é mais importante. Ali depois no finzinho aparece mais uma expressão do cachorrinho. 10h52, né? É isso que a gente tem que celebrar, os salvamentos, a empatia, as doações e tudo isso. Bom, vamos trazer aqui um olhar do presidente da República em relação a esse momento. Ele deu uma bronca ali durante uma reunião para discutir ações de socorro às vítimas do RS. O presidente Lula deu uma bronca nos ministros e cobrou mais coordenação na resposta à situação de calamidade do Estado. A gente separou esse trecho, vamos ver juntos? Essa reunião é para isso, para a gente ter o conjunto do governo, ter todas as informações do que está acontecendo e cada ministro que for falar, ou cada ministra, tentar falar sempre a mesma coisa que está acontecendo, não ficar dizendo coisa que não está acontecendo, ou ficar inventando coisas que ainda não discutiu. Ou seja, não dá para cada um de nós que tem uma ideia anunciar publicamente uma ideia. Uma ideia é um instrumento de conversa no governo para que a gente transforme a ideia numa política real. Não é cada um que tiver uma ideia, vai falando da sua ideia, vai dizendo o que vai fazer, porque isso termina não construindo uma política pública sólida, uma atuação muito homogênea do governo, no caso do Rio Grande do Sul. Presidente Lula, então, falando ali com alguns ministros. Bora fazer um gancho aqui com a Débora Bergamasco, porque a Débora, assim, enquanto está no ar, ela vem traduzindo esses cenários para a gente. E quando sai do ar, eles estão sempre ali no WhatsApp com os ministros, governadores, autoridades, as fontes. Então, vocês são aquele olhar ainda mais apurado a respeito dos corredores do poder. Ô Débora, é claro que a gente sabe que o presidente é bastante experimentado, terceira vez no governo, ele sabe que tinha uma câmera ali, então ele tem que mostrar, né, toda essa energia, não podemos deixar de considerar. E também não podemos deixar de considerar a quantidade de recursos, né, que estão sendo repassados em reuniões ali com o governo do estado. O que está pegando exatamente entre os ministros ali? Você acha que até uma falta de comunicação, alguns desencontros em relação às medidas tomadas? Sim, Elisa, exatamente. Chama muita atenção, porque essa parte da reunião foi aberta a toda a imprensa, né, com transmissão. O presidente Lula fez a opção de dar essa bronca em público
nos seus 38 ministros. Todos participaram ali, ou representantes, mas ele fez questão de que todos pessoalmente participassem dessa reunião presencialmente e deu essa bronca em público. Por quê? Ele poderia ter feito isso de uma maneira a quatro paredes, digamos assim, depois iam vazar notinhas na imprensa, mas não, ele resolveu primeiro fazer isso em público, o que gera um certo constrangimento. Agora eu te pergunto, são 38 ministros, não é pouca coisa, mas se falta coordenação, essa coordenação é responsabilidade de quem? Se não do próprio presidente da República. É claro que o presidente Lula estava fazendo, fez esse chamamento e deu essa bronca numa tentativa de impor autoridade, de coordenar esse fluxo de informação, mas se não está funcionando, é claro, a culpa, a responsabilidade é mesmo do presidente Lula e era o que ele deveria ter feito. Agora, por quê? Porque há um sentimento, uma análise, e isso até na avaliação de ministros do próprio governo, de representantes de partido, de que cada ministério funciona aqui como uma ilha isolada dos interesses próprios do ministro. Porque num governo de coalizão, como é o do presidente Lula, em que você divide parcelas do poder, chamando aqueles partidos que ajudaram a eleger a candidatura do presidente Lula, o Lula, quando você divide esse poder e passa por vários ministérios, você tem ali tem acontecido, não só por conta disso, mas tem acontecido que cada ministro vê ali o seu feudo como uma possibilidade de emplacar a sua agenda pessoal, vamos colocar dessa maneira, e o presidente Lula percebeu isso e não é a primeira vez, Elisa, não é a primeira vez que ele dá justamente uma briga, uma bronca como essa publicamente. Então, novamente, ele pede, não tenham ideias, falem primeiro comigo, vamos coordenar a comunicação. É muita gente, muito ministro cuidando dos seus interesses próprios, tendo sua própria agenda e talvez uma dificuldade até de ministros que estão na ponta, tendo ideias, e anunciando ideias, de conversar com o próprio núcleo duro do governo, aqueles ministros que estão ali na cozinha, e com o próprio presidente Lula. Então, essa coordenação é responsabilidade de Lula. E agora, depois dessa bronca, que primeiro ele tinha falado o quê, Elisa? Na última reunião, vocês precisam se comunicar mais, vocês precisam contar o que vocês estão fazendo. Saiu o ministro dando entrevista, convocando coletiva, etc. Agora é o seguinte, olha, mas não é falar qualquer coisa, tem que combinar com a gente antes o que vai falar. Eita, confusão, hein, Elisa? Nossa, muita confusão, porque de um lado, você tem quem defenda isso, o presidente tem de fazer essa cobrança publicamente mesmo, tem de mostrar que está ali conectado com os ministros e que tem o controle. E outros dizem, puxa vida, mas ao mesmo tempo expõe ali que existe, de repente, está faltando um azeitamento um pouco maior, Então sempre acaba dividindo opiniões. O fato é que Lula, então, reuniu-se com esses ministros. Essas reuniões, só para encerrar aqui a ideia, Débora, isso faz parte daquelas reuniões, como é que se chama? Sala de enfrentamento do conflito, eu não me lembro agora do nome. A sala de situação, isso. É essa sala de situação ou foi uma reunião diferente disso? Foi uma reunião extraordinária, a gente pode dizer assim. Perfeito, reunião extraordinária. Débora Bergamasco noticiando para a gente. Nós seguimos aqui ao vivo, 2 minutinhos para as 11 horas da manhã e conversando agora com um morador, o Sandro Lobo. Ele mora em Porto Alegre, é editor de livros, ou seja, amante das palavras, assim como nós, jornalistas. O Sandro foi uma das milhares de pessoas que precisaram ser resgatadas em meio às enchentes. Então, queremos te ouvir, por favor, Sandro. Agora, pelo menos, você está em um local seguro, num local seco, mas o cenário ainda é bastante desolador em Porto Alegre. Você pode contar como foi esse momento para você? Seus parentes te resgataram, é isso? Isso. Os primos da minha companheira, da Samantha, o Rui e a Cacau, nos resgataram. A gente tinha saído de casa mais cedo para ir até a casa do meu irmão, onde havia luz, e a água começou a encher de novo. E aí a gente teve que voltar para casa para pegar os nossos gatos. E aí o Rui nos ajudou com a caminhonete dele. Nós também ajudamos a resgatar a dona Lina, que era uma vizinha de 80 anos, que mora no apartamento, no mesmo prédio da gente, só que no térreo e nos fundos,
e ela não conseguia ouvir o chamado da Defesa Civil para sair. Tadinha. Aí nós ajudamos a tirá-la também. Puxa vida, esses vídeos são de vocês, Sandro? Essas imagens Claro. aí eram em torno da casa de vocês? Você pode explicar um pouquinho para a gente aí a região? Nós moramos na Grão-Pará, bem atrás do Hospital Mãe de Deus. Nós moramos no 3º andar, então essa vista toda aqui é da nossa casa. Aqui somos nós ainda, eu estou com 2 gatos no colo ali, e a minha esposa depois com mais outros 2. Ô Sandro, você já tinha visto algo parecido? Esse é um bairro que habitualmente quando chove alaga ou não é algo comum para vocês? Olha, quando chove muito, Porto Alegre no geral dá uma alagada, mas escoa rapidamente. Não costuma ficar tanto tempo assim. Isso que a gente está vivendo é inusitado e é terrível. É uma sensação muito ruim que dá, de impotência contra a natureza. E esse misto, né, Sandro, de sobreviver, claro, você não tem dinheiro que pague pela vida humana, né? As pessoas que perderam seus parentes, você não tem como ter isso de volta. E também é inevitável que num momento como esse, vocês olhem para as coisas que vocês compraram, que vocês conquistaram, uma vida inteira de esforço, de saúde mental dedicada, né? A gente conseguir cada R$1 da nossa vida adquirindo os nossos bens e de repente ver tudo isso se perdendo. O que você tem visto aí em volta da sua experiência e também dos vizinhos que estão tendo de lidar com essa verdade, com esse pesadelo, que é ver tudo indo embora? Olha, meus pais moram muito próximos de mim e possivelmente perderam tudo. Parece que agora deu uma baixada de água na rua deles, mais tarde eu vou lá dar uma olhada para ver o que aconteceu de fato. Mas entrou água, eles moram no térreo, entrou uns 30, 40 centímetros de água na casa deles. E a gente tem muitos amigos próximos, né? Como a Thali, que mora a 1 quadra da minha mãe, também trabalha no mercado editorial, o Marcelo Grisa, também perderam tudo. Então é uma situação, enfim, a gente nunca viveu nada parecido, né? E você tem visto muito as doações chegarem? Como é que tem sido esse movimento da empatia de todos, dos gaúchos e gaúchas e também dos outros brasileiros? Você tem visto bastante doação chegar? De que maneira? Até para a gente poder compreender qual é o efeito dessas doações quando chegam aí no Rio Grande do Sul? Olha, eu estou vendo muito de perto, porque o Rui e a Cacau estão na linha de frente ajudando muita gente. Eles transportam muita água, muita comida, transportam pessoas, o que for necessário, eles estão indo de um lado para o outro da cidade para ajudar todo mundo. O próprio Rui está fazendo um trabalho em cima de doação feita por amigos dos irmãos dele de Campinas, de outras cidades, pessoas que estão mandando dinheiro para ele, e ele vai se organizando, vendo quais são as necessidades e ajudando, apoiando todo mundo que precisa em todos os cantos da cidade. Ou seja, dedicando um pouco do trabalho, do tempo, ajudando as outras pessoas. Então, eles estão conseguindo acessar bastante, assim, chegar até muitas pessoas que estão nessa vulnerabilidade, é isso? Isso, dentro do possível, sim. Assim como eles, vários outros. Muita gente está ajudando, né? Muita gente está se coordenando. São grupos grandes que vão se coordenando e, de acordo com as necessidades, as pessoas vão resolvendo as questões dentro do possível, né? Bem, eu agradeço demais aqui a sua entrevista e até para a gente poder encerrar, Sandro, de que maneira vocês estão se apegando nessa palavra esperança, que é difícil, né? Em meio à dor é difícil a gente reencontrar o sentido, reapegar-se a essa palavra esperança. De que maneira vocês estão tentando observar que as coisas podem daqui para frente voltar a alguma normalidade? Olha, a gente aqui está vivendo um dia depois do outro, né? E a esperança é acordar todo dia de manhã com força para fazer alguma coisa pequena que seja por alguém, para ajudar alguma pessoa. Enfim, é um dia depois do outro, porque cada dia acontece uma coisa nova, tem novas informações. A gente não tem certeza de quando esse pesadelo vai terminar, mas a gente levanta todo dia pronto para dar conta do que a vida nos traz, né? É o tipo de informação que você, como editor de livros, certamente não gostaria de ter de editar, mas no futuro tudo isso que a gente está vivendo vai aparecer, né? Nos nossos livros da escola, nos livros que serão vendidos nas livrarias e até as livrarias submersas nesses dias em Porto Alegre. Sandro, muito obrigada, hein? Sandro Lobo, editor de livros e morador, um porto-alegrense, morador de Porto Alegre. Obrigada, Sandro. Obrigado, Elisa.
Obrigada, Sandro. Então, morador de Porto Alegre, conversando com a gente. Esse momento, é isso como ele falou, né? Um dia atrás do outro, levantar e ver sentido no todo e ajudar os outros faz parte dessa recuperação.